Kim Jong-un, o ditador norte-coreano, agora tem uma arma nuclear capaz de atingir qualquer lugar dos Estados Unidos e fez uma ameaça clara, alta e em bom som, dizendo que os Estados Unidos não se meta a besta com um pequeno país da Ásia. O G7, juntamente com os Estados Unidos, promete uma resposta firme e à altura. O que será que vai acontecer após esse teste nuclear bem sucedido desse míssil balístico? Quer entender tudo o que está acontecendo? Confere aí então o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Já não bastasse os conflitos que o mundo tem vivido, simplesmente a região de Israel em ataque por conta do Hamas, a Ucrânia sendo invadida pela Rússia, até mesmo o Brasil sofrendo aí uma ameaça de invasão ao seu território pela Venezuela, que está querendo ali o petróleo da Guiana. Agora o Pokémon coreano Kim Jong-un, o pão de queijo da Ásia, tá aqui do lado. Simplesmente ele fez uma ameaça aos Estados Unidos. Tudo isso por quê? Porque os Estados Unidos têm feito exercícios militares com a Coreia do Sul, algo que já é bem tradicional naquela região. Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão muito unidos no extremo oriente. E o Pokémon coreano fez o seguinte: testou um novo míssil balístico intercontinental. Não é brinquedo não. Lá na Coreia do Norte não tem dinheiro para comida, a população passa necessidade, mas os caras têm arma nuclear. E mais do que isso, mais do que uma arma nuclear, eles têm capacidade de lançamento. Agora, esse novo míssil que foi testado, segundo as fontes do Japão, inclusive, ele tem capacidade de voar até os Estados Unidos e atingir qualquer cidade do país. Ou seja, seria uma espécie de seguro norte-coreano contra uma possível guerra movida pelos Estados Unidos. Quer entender tudo que está rolando? Então se liga aí nas reportagens que eu separei para você. No dia de hoje, a primeira delas do G1, que diz assim no seu título: Coreia do Norte testa novo míssil com capacidade para atingir os Estados Unidos. Tá achando que é brincadeira? Não é não. Simplesmente a Coreia do Norte, um dos países mais pobres e miseráveis do planeta Terra, os caras hoje têm tecnologia de lançamento de míssil para voar milhares de quilômetros e atingir os Estados Unidos. Se liga nas letrinhas pequenas, já entro aí nos comentários. A Coreia do Sul e o Japão disseram na segunda-feira que o Norte, Coreia do Norte, disparou um míssil balístico intercontinental. É isso que diz essa sigla aqui, só que em inglês, com alcance para atingir qualquer lugar nos Estados Unidos. Os sul-coreanos disseram que o míssil era um míssil balístico intercontinental com esse nome esquisito aqui, número 18, de combustível sólido. E o projeto atingiu uma trajetória acentuada, caindo no mar a oeste de Hokkaido, a principal ilha japonesa. Ou seja, passou por cima do Japão, galera. Se liga, os países ali ao redor da Coreia do Norte, olha que interessante, eles não têm capacidade nuclear. Então, basicamente, a Coreia do Norte, tirando ali, obviamente, a China, a Índia e o Paquistão, que nem estão ali colados na Coreia, né? Obviamente, exceto a China, que está colado, faz fronteira com a Coreia do Norte, todas as outras potências regionais, principalmente potências econômicas, podemos citar aí em especial a Coreia do Sul e o Japão, que são países capitalistas naquela região. Esses dois países não têm capacidade nuclear. É claro que eles estão sob o guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Só que agora, simplesmente, a Coreia do Norte vai ter a capacidade de se proteger. Basicamente, essa arma nuclear, ela serve como um seguro. O seguro é o seguinte: Estados Unidos, você tem condição de me arrasar, de acabar comigo. Só que eu tenho agora condição de lançar um míssil dentro do seu território. Claro que não é tão simples assim, tá? Embora o míssil já exista, os Estados Unidos têm aí contramedidas. Os Estados Unidos têm um sistema antiaéreo muito avançado que supostamente poderia interceptar um míssil desse antes dele atingir o seu alvo. Mas você não acha aí impressionante um país tão pobre quanto a Coreia do Norte ter esse tipo de tecnologia? E adivinha quem não tem essa tecnologia? Sim, nós. O Brasil, um país que é do tamanho de um continente, com riquezas absurdamente cobiçadas, e o Brasil não tem um programa nuclear sério, e o Brasil não tem um míssil, porque não adianta você ter uma arma nuclear se você não tem como lançar essa arma nuclear sem ser detectado de forma bastante precisa. A Coreia do Norte, até o Paquistão, galera, o Paquistão tem
Isso, tanto o míssil quanto a bomba. Eu sou um defensor que o Brasil tenha, sim, uma arma nuclear, capacidade nuclear. E não é para jogar em ninguém, nós somos um país pacífico, mas para que isso seja o nosso seguro. Já que a Coreia do Norte, veja, os caras dentro da geopolítica, os caras estão entendendo o jogo. Eles estão ali se protegendo. Embora seja uma ditadura que deveria ser tirada do poder a qualquer custo, agora é praticamente impossível uma invasão no território da Coreia do Norte. Não porque seria difícil invadir o território, mas o país, vamos pensar que os Estados Unidos estariam dispostos a correrem um risco de levar um míssil nuclear na cabeça. Por isso que eu defendo que o Brasil tenha como forma de dissuasão a sua própria arma nuclear e o seu míssil balístico. O que você pensa a respeito disso? Você concorda aí com o doutor Enéas, que já foi candidato à presidência aqui no Brasil, que falava sobre a bomba atômica e era visto, né, pela mídia internacional como um sujeito completamente exótico? Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Segundo parágrafo aqui, ó, Kim, que aqui no caso é o Kim Jong-un, tá, o pão de queijo coreano, disse que o lançamento envia, abre aspas, e presta atenção na ameaça, um sinal claro às forças hostis que alimentaram uma imprudente histeria de confronto militar, fecha aspas, contra o norte ao longo do ano. Ou seja, o Pokémon coreano, esse que você tá vendo aqui na imagem, ele simplesmente mandou um recado às forças hostis. Está falando aqui claramente dos Estados Unidos, está falando aqui da OTAN. Diz o seguinte, ó, isso é um recado claro para vocês. Não venham para a Coreia do Norte que nós temos como nos proteger. Claro, não é o meio convencional. Isso, obviamente, o lançamento de uma arma nuclear pela Coreia do Norte significaria simplesmente a destruição de todo o país, mas entenda, as armas nucleares têm um papel fundamental na defesa de um país. E, inclusive, é o que eu digo nas minhas aulas sobre Guerra Fria para os meus alunos, principalmente do ensino médio, as armas nucleares lá no século XX impediram a Terceira Guerra Mundial. Se elas não existissem, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética teria sido a Terceira Guerra Mundial. Elas são, de fato, uma força dissuasória muito, muito importante, coisa que a gente ainda não tem. E só para finalizar aí, ó, tá no título, né? G7 promete resposta firme. É o que diz aí a própria reportagem da Isto É Independente. Olha só o título. G7 quer resposta firme aos disparos de mísseis da Coreia do Norte. Simplesmente o mundo, galera, tá ficando aí uma situação muito difícil. O mundo tá vivendo uma situação extremamente tensa. Conflitos pipocando em diferentes lugares do mundo e até mesmo a Coreia do Norte, como eu já disse e repito, um país pequeno, pobre, miserável, com uma força de defesa desse tamanho, com tamanho poder, só que na mão de um maluco, de um lunático, de um regime que não se importa em deixar a sua população na miséria, desde que eles tenham, por exemplo, a capacidade nuclear. Abre aspas para o G7. É necessário uma resposta internacional, firme, rápida e unida, principalmente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ante as ações imprudentes da Coreia do Norte, fecha aspas para o G7. Asseguraram os ministros em um comunicado publicado pelo governo alemão. Galera, deixa eu te explicar o que de fato vai acontecer em relação ao G7. Você sabe quem que é o G7? O G7 é um grupo formado pelas, teoricamente, 7 maiores economias do mundo. Bom, assim era quando ele foi formado no século XX. Não é mais assim. Por que não é mais? Porque, por exemplo, a China hoje é a segunda maior economia do mundo e a China não faz parte do G7, tá bom? Mas o G7, quando foi formado, eram 7 países mais poderosos. É basicamente Estados Unidos, alguns países europeus e o Japão, tá? Basicamente, e tem um Canadá também que está na América do Norte. Mas na verdade, galera, nada vai acontecer com relação a isso e eu te explico por quê. Pelo seguinte, olha quem ele cita aqui, ó, as Nações Unidas, Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ONU é uma instituição supranacional completamente falida, que não tem poder nenhum. A ONU é motivo de chacota, de piada internacional. A ONU não consegue fazer o seu papel. A ONU tem lado, a ONU não é isenta e principalmente o Conselho de Segurança da ONU. Esse não presta e não serve para nada mesmo, a não ser para alguns interesses dos 5 países que são donos do Conselho de Segurança. E é esse o principal motivo da ONU não prestar para porcaria nenhuma, porque simplesmente a ONU tem donos, 5 donos: Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, Reino Unido no caso, e
a França. Enquanto isso for assim, 192 países na ONU e somente 5 são donos da ONU, simplesmente 5 têm o poder de veto e assento permanente, nenhuma resolução vai sair dali. Então isso é da boca para fora. A Coreia do Norte desenvolveu a sua arma contra tudo e contra todos, e agora quem vai impedir a Coreia do Norte de se proteger? Que fique aí o aviso para o Brasil. Nós precisamos de um meio de defesa verdadeiro que possa garantir a soberania do nosso território. Chegará o dia, infelizmente, que as nossas fronteiras serão ameaçadas por potências internacionais e nós não teremos o que fazer. Bom, é isso que eu penso, mas quero saber, e você? O que você pensa a respeito disso? Tanto do pão de queijo coreano ter aí a sua arma nuclear e principalmente do Brasil ainda não ter a sua. Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários, porque você já sabe que seu comentário é fundamental aqui nesse canal. E é o seguinte, lembrando da nossa grande meta de chegar aos 100 mil inscritos. Ó, hoje já é dia 20, quer dizer, falta pouquinho para acabar o ano. Estamos ainda um tanto quanto longe da nossa meta, mas se você agora se inscrever, é só você clicar aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo e compartilhar esse vídeo com geral. Se esse vídeo chegar aí a 2 milhões, quem sabe nós não conseguimos aí os inscritos para bater a nossa meta ainda em 2023. Eu acredito, com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve agora, clica aqui, badala o sininho das notificações, deixa seu like, porque a gente vai dominar a plataforma. Tamo junto? Obrigado de coração, beijo do Toby e eu volto no próximo episódio da Atualiza aí. Tchau!